Olá pessoal, do turma N6, sexta série, tudo bom? É o professor Renato Regis de História e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Nas aulas passadas a gente falou de alguns povos antigos que habitavam o Brasil, nossos ancestrais dos indígenas e, logicamente, ancestrais nossos. Aí falamos dos povos caçadores e coletores, que chegaram aqui cerca de 20, 15 mil anos atrás. Depois os povos chamados povos do litoral, e por último agora os povos mais recentes, chamados de agricultores ou agricultores ceramistas, porque eles faziam muitas cerâmicas, né? Muitas obras nesse sentido. E aí então a gente vai ver a apresentação que eu fiz aqui, 3 slides, e depois responder a atividade. Vamos lá, pessoal? O título das aulas anteriores, Povos Primitivos do Brasil. Como a gente já falou dos primeiros, né, que chegaram a cerca de 20 mil anos atrás, 15 mil, que são os agricultores-coletores, ou desculpe, caçadores-coletores, porque eles não dominavam a agricultura. Os povos do litoral, e agora a gente tem os povos agricultores, que são aqueles que vão dominar a agricultura. Isso é importante porque, dominando a agricultura, a oferta de comida é maior, assim como a possibilidade de ser sedentário, ou seja, de fixar a moradia num lugar também é maior. Porque à medida que não se tem uma agricultura, que se vive da caça e da coleta de frutos, você tem sempre que ficar deslocando atrás justamente dos frutos e da caça. Mas quando se descobre a agricultura e se domina a agricultura, isso proporciona o sedentarismo, ou seja, a moradia fixa, porque você vai estar cuidando de uma colheita, né? Cuidando de uma plantação, então você não pode simplesmente ir embora. Nem que seja por um momento, 6 meses, um ano, mas até aquela colheita ali dar seus frutos, você tem que ficar ali esperando. Vamos lá então. Os povos agricultores ocuparam várias regiões do país, entre 3.500 e 500 anos atrás aproximadamente. Em geral, habitavam em cabanas ou casas subterrâneas. Esse é um estilo de casa que eles habitavam. Repare que tem várias outras iguais. Essa aqui era fechada do lado também, tá? Isso aqui foi um recurso que o cara fez para a gente perceber como ela é lá dentro. As outras você vê que tem entrada, né? Então entra e depois tem os cômodos, vamos dizer assim, lá embaixo, um cômodo só, né? Mas bem grandão lá embaixo. Então era uma casa subterrânea. Lembrando que esses grupos indígenas, a gente pode ver que as casas são bem parecidas umas com as outras, não tinham essa concepção de ter uma casa melhor, uma pior, igual a gente tem hoje na nossa sociedade. Tudo era igual, tanto é que muitas dessas casas aqui, os grupos indígenas, revezavam. Moravam um tempo numa casa e mudavam para outra. Porque se as casas são todas iguais, então você não precisa ficar morando só numa casa. E também a casa não era da pessoa. Não era propriedade privada ou particular. Ela era uma propriedade coletiva, ela era da tribo. Então, nesse sentido, havia esse revezamento para justamente ficar claro que a casa, a unidade de moradia, pertencia ao grupo. Tá? Esse é um dos exemplos. Passando, estes povos conheciam a cerâmica, os corantes, compostos medicinais, plantavam mandioca e praticavam a coivara, ou seja, queimada para limpar a terra. Então, a primeira coisa, a cerâmica, né, só parando aqui a leitura, a gente vê aqui uma cerâmica, um vaso, né? A cerâmica é interessante o domínio, porque quando um povo domina a cerâmica, mostra que ele já tem domínio do fogo, né? Que é através do fogo, muitas vezes, que esse barro cru, ele é moldado e depois ele é queimado no fogo. Depois, para pintar ela aqui, você tem que ter o domínio dos corantes, e boa parte desses corantes era extraído, né, da natureza, de árvores, de plantas ou até de minérios, como era do mercúrio. Então, esse vaso aqui mostra muito bem isso, né, e os desenhos que tinha. Então, o povo que já tinha uma arte desenvolvida. Não simplesmente fazia o vaso, mas fazia o vaso e pintava o vaso. Talvez algum desses símbolos, desse desenho, tenha significado, mas como os povos que fizeram isso já foram mortos, né, no Brasil, sua cultura foi praticamente apagada, a gente não sabe direito o significado de muitos desses desenhos aqui.
E a mandioca é importante, né? Plantava mandioca, você dominava a agricultura, e a mandioca é a base da alimentação até hoje de muitos grupos, assim como o milho, né? É da mandioca, você tem a mandioca, você tem o beiju, a tapioca, como queira, e você tem também a farinha de mandioca, bolo de mandioca, dá para fazer várias e várias coisas, né? O polvilho, né? O polvilho é de mandioca também, não é? E faz o biscoito de polvilho. E a coivara, né, que era queimada para limpar a terra. Isso aqui tem que ter muita atenção, porque tem que fazer um acero, né, para o fogo não sair do controle, espalhar. Continuando, a mais conhecida cultura cerâmica deste grupo é a cerâmica marajoara, da ilha de Marajó, que fica lá no Pará. Tá? Essa cerâmica apresenta decoração e tamanhos peculiares. Essa cerâmica aqui é uma dessa ilha de Marajó, chamada cultura marajoara. Fica lá no Pará. Passando. No Rio Grande do Sul, os povos agricultores eram chamados de tararés. No litoral sudeste e nordeste eram conhecidos como tupi-guaranis. Interessante, né, que no Pará a cultura é marajoara, né, que já é tararés e tupi-guaranis. Foram estes os povos que entraram em contato com os portugueses quando estes chegaram ao Brasil, em 1500, né, 500 anos atrás. Muitos foram escravizados e uma boa parte morreu decorrente de guerras e doenças trazidas pelos europeus. Então, muitas coisas ficaram dessas culturas antigas e eles eram os próprios indígenas, ancestrais desses indígenas que vivem hoje, né, há 500 anos atrás, e foram muitos massacrados, né, decorrente de guerra e escravidão, pelas próprias doenças que os índios não tinham preparo imunológico, né, os indígenas, e morreram bastante, centenas, milhares, com doenças tipo a gripe, tuberculose, sífilis e, por exemplo, também a varíola. Que a gente tem para finalizar, né, um grupo trabalhando justamente no círculo arqueológico, que deveria ser aqui, de repente, uma morada de algum grupo indígena antigo, correto? Então é só isso, eu vou passar as atividades agora, vocês copiem as perguntas e respondem, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui.